Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Comunidade do Conhecimento, programa produzido pela Fundação Sesumar, que tem como propósito ampliar o acesso à informação e incentivar o crescimento pessoal e profissional da nossa comunidade. Eu sou Laine Barrionuevo, jornalista, e é uma alegria enorme estar com você em mais um encontro. Hoje, seguimos juntos nesse compromisso de aprender, refletir e evoluir um pouco mais. Prepare-se que o nosso programa foi cuidadosamente planejado para inspirar, ampliar horizontes e abrir novos caminhos de conhecimento. Você conhece Dale Carnegie e o treinamento que leva seu nome? A história do curso começa com seu criador, Dale Carnegie, um escritor e palestrante norte-americano nascido em 1888. Nos anos 1910, trabalhando como instrutor de oratória em Nova York, ele observou que muitas pessoas tinham dificuldade não apenas em falar em público, mas também em se relacionar, expressar ideias e lidar com inseguranças. Foi então que começou a desenvolver técnicas práticas para ajudar seus alunos a superar essas barreiras. O treinamento Dale Carnegie é um programa internacional de desenvolvimento pessoal e profissional criado para ajudar as pessoas a se comunicarem melhor, fortalecerem a autoconfiança e desenvolverem habilidades de liderança e relacionamento humano. Ele é conhecido mundialmente por transformar profundamente o comportamento dos alunos, promovendo mais clareza ao falar em seus objetivos, mais segurança ao lidar com desafios e a maior habilidade para influenciar pessoas de forma positiva. Sobre o tema Dale Carnegie, nosso convidado é Guilherme Máximo Amaral, que é diretor do Dale Carnegie Brasil há 30 anos treinando empresários. O Comunidade do Conhecimento está no ar pela Rádio e TV Unisesumar. Este é o Comunidade do Conhecimento, programa produzido e exibido diariamente pela Rádio e TV Unisesumar. Eu sou Laine Barrionuevo, jornalista, responsável aqui por pautar e apresentar esta edição que aborda um tema essencial e de grande relevância social: treinamento Dale Carnegie. Hoje, mais de um século depois da sua criação, o Dale Carnegie Course é oferecido em mais de 90 países e já impactou milhões de pessoas. Continua tão atual e relevante porque trabalha com aquilo que nunca sai de moda: a capacidade de se comunicar bem, de lidar com emoções, de construir relacionamentos positivos, de liderar com propósito e de se adaptar aos desafios da vida moderna. Em sua essência, o curso Dale Carnegie ajuda as pessoas a se tornarem versões melhores de si mesmas e, por isso, continua sendo referência global em treinamento comportamental. Ele nasceu da experiência de vida de um homem que acreditava que todos podem evoluir e crescer, porque seus princípios são universais, humanos e profundamente eficazes. E para aprofundar esse tema tão importante e necessário no nosso tempo, eu converso agora com Guilherme Máximo do Amaral, ele que é diretor do Dale Carnegie Brasil, referência no assunto, e é uma honra recebê-lo aqui no nosso programa. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Laine. Para mim é um prazer muito grande estar aqui com você. Faz tempo que a gente não se vê e eu gostei muito de estar aqui com você hoje. Eu que agradeço. E aí, a gente falando aqui para nossa comunidade, eu tentei explicar um pouquinho, bem parte teórica, sobre o Dale Carnegie. Você poderia contar pra gente, mas de uma forma prática, o que seria o treinamento Dale Carnegie? Vamos lá, pergunta bem ampla essa. Quando o Dale Carnegie era ainda um jovem na escola, ele queria se destacar como todo jovem quer. Só que na época dele, né, nós estamos lá antes de 1900 ainda, não existia banda de rock, dupla sertaneja, não dava para ser um jogador de futebol que passasse na televisão, não existia televisão, mas existiam concursos de oratória nas escolas. E aí ele se dedicava, treinava muito, passou a treinar também os amigos dele, e as pessoas que estudavam com ele a oratória
se destacavam. E ele conseguiu ser popular daquele jeito. Os amigos pediam que ele ensinasse mais. Depois que ele terminou os seus estudos, ele fez pedagogia, ele se tornou primeiro vendedor, depois tentou ser ator. É aquela história da juventude, sim, querendo experimentar coisas, encontrando qual é a vocação. Mas o que ele gostava mesmo era de ensinar pessoas. Então, em 1912, mais especificamente na noite de 22 de outubro de 1912, ele deu a primeira aula na Associação Cristã de Moços em Nova York. E ele preparou uma aula que deveria durar 4 horas, mas no afã de entregar o máximo que ele podia, ele acelerou tanto que em 1h30 a aula acabou. E os alunos adoraram aquilo e queriam mais, mas ele não tinha preparado uma segunda aula. Então ele combinou que na semana seguinte teria uma segunda aula e ele então ia preparar. Mas que eles aproveitariam aquele tempo que faltava para esses alunos treinarem dentro da própria sessão o que ele havia acabado de ensinar. E ele pôs então o primeiro participante lá na frente, pediu que essa pessoa passasse a expor um tema, uma ideia, enquanto ele conduzia isso, ele dirigia a pessoa enquanto a pessoa estava em ação. E aí nasceu o processo de coaching da Dale Carnegie, de treinar as pessoas na hora, né, treinamento no momento. Na semana seguinte as pessoas voltaram e ele acabou formatando um programa de 22 semanas. Ele treinou pessoalmente mais de 24 mil pessoas. E daí que ele extraiu os princípios que se contêm nos livros dele, que são best-sellers. Porque ele entendeu que só falar bem te ajuda, mas não resolve a tua questão. Você tem que ter conteúdo, você tem que estar com o teu interesse, a tua intenção no lugar certo. E dentro de um relacionamento, ajustar o interesse ou ajustar a intenção é algo que envolve muito mais entrega do que captura. Sim. Quando você está com uma pessoa e você quer obter alguma coisa dela, bom, o teu interesse em obter alguma coisa fica muito claro. E a pessoa passa a se proteger de você. Quando o teu interesse passa a ser entregar alguma coisa, aí a pessoa quer você perto dela. Então ele passou a dirigir temas do tipo, como é que você faz para fazer mais amigos, para lidar com pessoas difíceis, para conseguir cooperação, para conseguir que as pessoas façam aquilo que é responsabilidade delas. Lidar com pessoas no momento em que elas erram, mas não querem reconhecer os próprios erros. Como é que você lida com tua ansiedade, com teu estresse, com tuas preocupações. E as pessoas vinham na semana seguinte contando como elas já faziam para ter sucesso naquilo. E ele tinha uma secretária taquígrafa que no dia seguinte transcrevia todas aquelas apresentações e ele reuniu material de mais de 20 mil pessoas e estabeleceu os princípios que regem todo o mundo de relacionamento, comunicação, autoestima, autoconfiança, autocontrole, que contém nos livros dele. Então funciona porque ele aprendeu com as pessoas o jeito que elas faziam para funcionar. E é muito legal porque o que a gente fala, são uma década não, né? São mais de 100 anos aí que ele escreveu e teve esse método realmente, e ele é tão atual hoje em dia, porque você consegue usar todos os princípios passados ali 100 anos atrás, você consegue também hoje em dia colocar em prática, né? É que é muito simples, pensa bem, eu sei que grande parte do público aqui é universitário, é jovem, então você que é jovem, presta atenção nisso que eu vou contar aqui agora. Por mais que você seja bom tecnicamente no que você faz, o valor do que você consegue entregar vai depender da tua capacidade de lidar com as pessoas envolvidas em todos os processos. Você pode ser o melhor advogado do mundo, se você não conseguir lidar com as pessoas que você vai ter que lidar durante todo o trâmite do teu processo, incluindo promotor, advogado da outra parte, juiz, o teu próprio cliente, serventuários da justiça. Se você não conseguir lidar bem com essas pessoas, por mais que você tenha uma boa técnica, primeiro você não vai conseguir ter um cliente que valorize teu trabalho. Você não vai saber nem como cobrar. Você não vai conseguir um bom emprego num bom escritório porque não vão te dar espaço, você é muito fechado. No máximo você vai ser um produtor de peças jurídicas, que vai receber por hora de produção ou por peça técnica produzida. Mas você vai ser uma pessoa de bastidor, não vai ser alguém que vai para a linha de frente, que vai se desenvolver e ter um reconhecimento, construir o teu patrimônio de uma forma que é visível e você possa ter a tua colheita de toda a tua obra. Então, quando uma pessoa tem dificuldade de lidar com gente, toda a inteligência dessa pessoa ela é em grande parte subaproveitada. É justamente isso, e eu fico ouvindo o Guilherme, gente, é muito gostoso ouvir, porque realmente são princípios e são falas que você disse que nós temos que usar no nosso dia a dia, principalmente aqui nós estamos na TV Unicesumar com bastante alunos, bastante universitários, e eu falo por experiência própria.
Eu fiz o curso Dale Carnegie acho que há 12 anos atrás e nós estávamos conversando aqui nos bastidores. E eu tinha esse bloqueio realmente de conseguir falar em público e até terminando o meu curso eu falava, eu não vou conseguir terminar, eu tenho que apresentar TCC, eu não vou conseguir, porque são barreiras, bloqueios que a gente tem que quebrar realmente. E foi através do Dale Carnegie que eu consegui tirar esse bloqueio de mim, porque quando pensava em falar em público, já vinha a ansiedade, todos esses princípios que você fala, né? Vinha a ansiedade, vinha o medo. E é muito bom saber que com o treinamento correto, a forma correta, né? Da gente entender as situações da vida, ele consegue com que esse bloqueio realmente saia dali, né? Com certeza. Todo o desempenho de uma pessoa é conhecimento, habilidade e atitude. Ok, conhecimento a gente já sabe, né? Vem buscar no Unicesumar e tá tudo certo. Inclusive, se tudo der certo no que vem, minhas duas filhas vão estudar aqui, uma que é Direito, outra que é Psicologia. Ai, já venha! Estou terminando o 3º ano agora. O 2º ano agora, tem mais um ano ainda. Mas pensa aqui comigo, você pensava em apresentar o teu trabalho e você já se imaginava diante da banca de professores, sendo avaliada por eles, e aí você fazia uma comparação do que você queria que acontecesse com o que você imaginava ser capaz de entregar. E aí a tua autoestima, que é o ponto de contato de todo o teu emocional com a realidade, a tua autoestima, quando media aquela temperatura, falava assim, isso é hostil, eu não dou conta, está desfavorável para mim. Então você começa a ter que gastar muito processamento mental tentando aliviar a pressão que você mesmo está criando. Medo de ir lá falar em público. E aí quando você gasta muita energia tentando administrar o que está sentindo, sobra pouco espaço de processamento no teu HD para lidar com um assunto, para fazer a entrega, para conseguir ser assertiva, para poder olhar nos olhos das pessoas, ter uma boa expressão, escolher um bom vocabulário, montar boas frases e fazer uma ideia que tem início, meio e fim durante todo o projeto que levaria lá 50 minutos da tua apresentação. Então o que acontece? O teu cérebro entende que aquilo ali é perigoso, aí o teu sistema reptiliano dispara. Ele entende que você está em risco, talvez até físico, porque ele não entende o medo imaginado com o medo real, né? E aí o que acontece? O sangue vai para os músculos de propulsão, se concentra nos principais órgãos, sai da pele, você sua frio para a tua pele poder ficar escorregadia e você fugir do predador. É tudo isso, gente. Instinto de sobrevivência. E nessa hora, o nosso neocórtex cerebral, lobo pré-frontal, que é onde está a inteligência, ele apaga, porque nessa hora é sobrevivência, não é articulação. Então o que o Dale Carnegie faz que funciona tão bem? Nós temos tecnologias que fazem você trocar o hábito de nutrir a tua preocupação, teu estresse, tua ansiedade, por outro hábito que te dá controle sobre teus pensamentos. Você consegue dar um bypass, pegar um atalho, fazer um outro caminho em que você desliga o teu sistema reptiliano, passa positivamente pelo teu sistema límbico, fica motivado e usa todo o poder de fogo que você tem em prol daquilo que é teu objetivo. E eu lembro que teve até um dos exercícios na aula, que era justamente para você apresentar, eu não me recordo ao certo, mas era para você apresentar algo que era do seu dia a dia, do seu cotidiano. Assim, é o módulo sobre dar instruções. Isso, é que eu não lembro, gente, fazem aquele 12 do cartaz, anos. Isso, é que fazem 12 anos isso, né? E aí eu lembro que eu fiz algo relacionado ao que seria o tema do meu TCC na época, apresentei, depois ali de várias semanas, né? E aí ganhei a caneta. Eu falei, meu Deus, eu consigo! Perdeu o medo da apresentação. Eu falei, eu não acredito! Primeiro a gente, né, tem todo um processo de medo, mesmo ali na apresentação, com todos, né, os professores e as pessoas. Mas, gente, mas eu consegui a caneta. E isso de medo de falar em público é a parte mais fácil que a gente resolve. Porque as pessoas chegam falando assim, meu Deus, mas eu tenho medo de falar em público, tenho medo de me expor. Se as pessoas soubessem que dentro dos sistemas da Dale Carnegie isso é o que a gente resolve mais fácil, para nós é o mais fácil. Né? Porque a Dale é uma empresa que ela é focada em ajudar você a chegar onde você quer. E tem pessoas no meio do caminho. Então você tem que aprender a liderar para chegar onde você quer, a negociar para chegar onde você quer, vender tua ideia para chegar onde você quer, ser um bom membro de equipe, se relacionar bem com as pessoas. Só que o medo faz com que você não consiga chegar nem perto dos métodos que funcionam. Então, primeiro a gente resolve o medo e o resto fica super fácil. Por isso que funciona. Por isso que funciona, né? Mas antes da gente continuar esse nosso bate-papo, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com Comunidade do Conhecimento.
De volta com Comunidade do Conhecimento, programa produzido e exibido diariamente pela rádio e TV Unicesumar. Eu sou Laine Barrionuevo, jornalista responsável por pautar e apresentar essa edição que traz como assunto Dale Carnegie. E aqui estou com meu convidado conversando sobre, Guilherme Máximo do Amaral. Nós estamos falando sobre esse método também que é muito interessante e importante na parte de liderança, empresários e o que eles podem esperar fazendo esse treinamento. Vamos lá. Posso responder com algumas evidências? Claro, é assim que a gente gosta. Esse ano eu tive um projeto com aquela empresa das maquininhas de cartão de crédito, a Stone, as maquininhas verdes. Eles têm muita qualidade, muita tecnologia, são uma empresa maravilhosa. Eu já tinha treinado mais de 1000 vendedores deles. E aí eu recebi um chamado dizendo o seguinte, que o departamento deles, que atende clientes querendo cancelar contratos, estava recebendo cancelamentos demais. E por mais que a força de vendas fosse super capaz, eles sentiam que todo o esforço de vendas estava vazando por algum motivo. E os clientes não queriam dar muita conversa. Provavelmente a concorrência fazendo algumas ofertas temporárias, alguma coisa assim. Aí fui chamado, fui para o Rio de Janeiro, que a sede deles é no Rio de Janeiro, e eu entreguei então 6 dias de treinamento para 2 turmas. Foram 173 pessoas, se eu não me engano, contando essas 2 turmas. No segundo mês depois do treinamento, o primeiro time conseguiu reverter 97% da tentativa de cancelamento. Olha que legal. E não é tornando difícil a vida do cliente, pelo contrário, é conseguindo abertura e credibilidade com o cliente para entender o motivo pelo qual ele está querendo cancelar aquilo, resolvendo o problema de forma que o cliente fique satisfeito e decida que não quer mais sair do sistema da Stone. Isso funcionou tanto que eles contrataram a segunda turma com mais gente. Foram 75 na primeira e aí completou o número para dar 170, quase 180 no segundo grupo. E eu estou esperando os resultados da segunda turma. Mas foi a mesma coisa. Isso é um exemplo. Então, como é que a gente faz isso? Primeiro, esses atendentes eles aprenderam a lidar com o próprio estresse enquanto estão lidando com uma pessoa que reclama. Tem que ter muita resiliência para isso e para você não ser depressivo no final do dia. Depois, como entregar um relacionamento de qualidade, sem parecer aquele atendente de telemarketing que está te ligando, vou estar ligando, não. Como que sai dessa história para ter uma comunicação fluida, para ter um bate-papo e ele se alinhar realmente ao lado do cliente. Porque ele é o apoio do cliente, ele é um consultor que resolve o problema do cliente. Então a gente ajustou primeiro toda a parte de comportamento, primeiro dia. Segundo dia de treinamento, como fazer para descobrir a real necessidade que o cliente tem, para entender se o problema não é porque ele fez uma compra errada, ele comprou menos do que deveria, falta algum produto ou serviço, e aí acontece um upsell, que é uma venda adicional, e eles passaram a fazer muita venda adicional com isso. E o terceiro dia é como é que eu lido quando o cliente está decidido a não me ouvir, está decidido a vir com uma objeção muito grande, ele está programado, talvez tenha fechado um contrato com um concorrente, como é que eu faço para reverter de fato isso? Então foram 3 dias, e aí eles aprenderam a fazer esse tipo de coisa. Do mesmo jeito que tem uma cliente aqui de Campo Mourão, uma fábrica de alimentos, e ela fez um programa, já tinha feito o Dale Carnegie Course, que você conhece, e veio para um programa de negociações. É um treinamento de 2 dias só de negociação. É um veneno esse treinamento. E aí no final do segundo dia, no intervalo, eu vi aquela moça olhando para baixo com o olho arregalado, ela tem olhos grandes, ela olhando com o olho arregalado. Falei, tá tudo bem? Ela falou assim, Guilherme, eu sempre atendo um cliente que vem a cada 2, 3 meses na minha fábrica e ele escolhe os produtos que são mais fáceis de venda, ele leva essa mercadoria, ele compra com prazo e ele negocia o preço de um jeito que esmaga os meus preços. Eu não vendo com lucro para ele, eu giro meu estoque. Só que o prazo que eu dou para ele permite que ele saia, tenha tempo de vender, de receber e vir me pagar com o dinheiro da venda. Então ele trabalha com o meu dinheiro, eu estou financiando a venda dele. Falei, tá, mas e aí? Hoje eu acabei de atender esse rapaz durante o intervalo. E eu fechei negócio com ele, sem desconto, pagamento à vista. E ele levou os produtos montando os kits necessários, sem escolher só o que vende mais fácil. Ele levou tudo o que ele tinha que levar. E eu esgotei meu estoque. Agora eu posso pensar se eu continuo com a minha empresa, se eu vendo, o que eu faço, porque eu enchi meu caixa com lucro, tudo de uma vez e o dinheiro já chegou. Eu não tenho nenhuma duplicata para ter que descontar. Eu posso fazer o que eu quiser aqui. E aí os amigos dela vieram fazer treinamento depois, obviamente, né? Porque até eu soubesse disso, eu queria fazer o treinamento. Então, assim, as pessoas quando vêm treinar conosco, elas têm um objetivo claramente definido. O teu era apresentar o teu TCC.
ninguém vem de curioso. A pessoa vem porque tem alguma coisa que ela quer fazer e ela está entendendo que ela não está pronta para fazer aquilo muito bem. E ela não vem pensando em melhorar 10%, porque 10% você se vira e você melhora sozinho. Agora, quando você precisa de uma mudança que é meio que ganha asas para fazer aquilo, aí é com a Dale Carnegie. E é muito legal que eu lembro, a gente conversando, eu lembro muito da minha turma, que tinha médicos que queriam ter um melhor atendimento, tinham empresários que queriam ter, né, uma melhor gestão, tinham também funcionários de uma empresa que eles mesmos, a própria empresa investiu para que eles também tivessem esse conhecimento. Então é muito legal porque são várias vertentes, várias pessoas que realmente podem fazer o Dale Carnegie por diversos motivos, né? A gente está com um contrato muito grande com o Cicobi aqui em Maringá. A central do estado é aqui em Maringá. Então aqui tem o Cicobi Metropolitano, que é o maior do Paraná e o melhor sistema do Brasil do Cicobi, e temos a central Cicobi Unicobi, que administra todas as cooperativas Cicobi. E os dois são clientes. Eles descobriram uma coisa depois de uma turma no ano passado. As agências que treinaram conosco, os gerentes de agência, conseguiram rentabilizar quase o dobro a agência. Isso não é vendendo os produtos ou serviços mais caros. Isso é conseguindo fazer com que, através do treinamento do líder, do gerente da agência, todos os funcionários passaram a ser mais produtivos, o atendimento que já era excelente ficou ainda melhor, conseguiram trazer cooperados de mais poder financeiro para dentro da cooperativa, ou seja, fazendo os negócios que eles já faziam, mas de um jeito que passou a funcionar um pouco melhor. E aí depois que você passa do ponto de equilíbrio e entra em lucro, é um tanto a mais que você vende, o lucro vira o dobro. Você não tem que vender o dobro para ter o dobro de lucro, mas a rentabilidade dobrou, e nas agências que foram influenciadas pelo treinamento. E é muito legal também, justamente a gente está falando isso, que hoje em dia uma das coisas mais difíceis é justamente você se relacionar com pessoas, né? Sim. E aí, quando você tem esse treinamento, bem isso que você está falando, que às vezes coisa pouca, você falar de uma maneira diferente com o cliente, algo do tipo, o cliente já se sente tão amado ali no momento, um carinho, algo assim que já muda completamente, né? Ó, se eu puder trazer alguma coisa, claro, mais ou menos assim, ó, vou dar um link aqui. Então. As pessoas se preocupam muito com a imagem e às vezes vivem uma vida que é idealizada, ela é a tal da vida de Facebook, vida de Instagram. Quando a pessoa se preocupa em cuidar da imagem, mas não da estrutura que sustenta aquela imagem, ela está indo com o drive emocional da vaidade, ela está preocupada como é percebida e não como ela é de verdade. E isso vira uma escravidão, porque você sofre para sustentar aquela imagem. É mais ou menos quando vocês mulheres escolhem aquele salto lindo, maravilhoso, que dói o pé. Justamente. Fica linda, mas é um sacrifício que você faz. Né? E, é claro, muitos sacrifícios valem muito a pena, mas tem outros que são apenas para agradar o próprio ego, fruto de uma autoestima que está disfuncional. Quando alguém vem e faz os treinamentos conosco, essa pessoa ela desenvolve um amor próprio tão bom que ela tem uma necessidade muito menor de precisar impressionar os outros. Então, em vez de tentar ser interessante para os outros, ela consegue ser interessado pelos outros. E aí presta um serviço melhor, entrega mais, é um membro muito mais contributivo de equipe, é um membro de família que para de ter disputinha dentro de casa. E aí passa a edificar, passa a construir, e as coisas então funcionam. Então, se é um advogado, o cliente vai entender que o advogado está mais interessado, o juiz vai entender que o advogado está interessado em fazer o trabalho dele, não na pose, na pompa. É menos drama, mais entrega real. E dentro de uma empresa onde você pode ser um membro da equipe, você pode ser a pessoa que entrou por último, ou pode ser o líder dessa equipe, se você está muito preocupado com você mesmo, você não entrega o que a equipe precisa. Isso é um egocentrismo, um egoísmo. Então, peraí. Egoísmo também é quando eu me sinto inseguro, egoísmo também é quando minha autoestima não funciona e quando eu tento salvar as minhas emoções e o meu sentimento. Então eu estou atendendo a minha vaidade para entender que eu tenho alguma dignidade aqui no meio, mas não é assim que ganha dignidade. Ganha dignidade trazendo resultado, sendo digno e interessado nos outros. Gente, eu ficaria aqui horas e horas conversando com o Guilherme, mas infelizmente nosso programa está chegando ao fim. Venha mais vezes, obrigado pela sua disponibilidade, por estar aqui e dividir um pouquinho mais com a gente sobre os treinamentos da Dale Carnegie. Obrigado pelo convite, foi um prazer imenso estar aqui com você.
Obrigada. E conversei hoje com o Guilherme Máximo do Amaral. Ele é diretor da Dale Carnegie, a quem agradeço demais a presença. O Comunidade do Conhecimento fica por aqui, mas o nosso convite continua. Acompanhe-nos nas redes sociais e reviva este e outros episódios. Para acessar, curtir e compartilhar os nossos conteúdos no canal do YouTube é só digitar TV Unicesumar. E no Instagram você também acessa e curte por unicesumar.tv oficial.